Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Vamos continuar? Mais uma aula, a segunda aula do livro de Atos. Amém? Nós paramos no capítulo 8, no verso 25, na última aula, né? E vamos dar continuidade aqui. Novamente eu quero incentivar vocês, não desistam. Continuem assistindo os vídeos. Eles estão tendo a duração de uma aula também. É o mesmo tempo de duração, é uma horinha apenas para vocês, para que vocês tenham essa continuidade, vocês continuem firmes nesse propósito, firmes nesse intento, porque nós estamos crescendo em graça, em sabedoria. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, encham-se neste momento de alegria, de sabedoria e de entendimento. Eu creio que o Espírito Santo que habita no coração de vocês vai falar poderosamente com vocês, vai ensinar mais e mais, vai abrir os olhos do coração de vocês, vai abrir o entendimento de vocês para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos dar continuidade aqui, começando pelo verso 26 do capítulo 8 do livro de Atos, né? Nós vamos começar daí. Eu decidi fazer um pouquinho diferente da apostila dessa vez, porque assim, o livro de Atos é um livro muito interessante, né? A gente vai ver muita coisa aí, vai aprender sobre bastante personagens aí, né? Principalmente sobre a vida de Paulo. Então eu achei melhor a gente ir lendo, falando, além do conteúdo do livro. O que eu vou fazer? Eu vou ir falando com vocês as situações, o que acontecia na época, conforme estava o contexto geral, político, social daquela época, né? Eu vou orientando vocês, os personagens, eu vou falando. E como foi combinado com vocês, né? Quando vocês tiverem dúvida, anotem as dúvidas, deixem marcadinho aí. Depois vocês entrem em contato comigo, vai ficar um canal, a gente vai combinar um horário, aí a gente faz uma videoconferência, a gente faz uma ligação por videochamada aí e a gente tira essas dúvidas. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos ver mais dois personagens aqui, né? No verso 26, a gente vai ver aquela passagem que tem entre Filipe, o apóstolo Filipe, e o eunuco etíope, né? Nessa passagem a gente aprende o que? Sobre o batismo, porque nessa passagem o que está acontecendo, né? Um anjo do Senhor fala para Filipe, olha, desce, vai para o lado sul, no caminho de Jerusalém, vai até Gaza, né? E Filipe ouviu, eis-me aqui, Senhor, e obedeceu, pegou e foi. E no meio do caminho, o que acontece? Filipe encontra uma carruagem que estava nela quem? Um eunuco etíope. E não era assim um eunuco pouca coisa não, né? Ele era tesoureiro da rainha de Candace, né? Ele era o coordenador de todo o tesouro dela, ou seja, ele era tesoureiro, era o homem que lidava com as finanças. E ele estava fazendo o que? Ele estava indo, né? E ele estava lendo o livro de Isaías, né? Justamente naquela passagem onde que diz, né, que ele foi levado como ovelha muda ao matador, assim, ele está lendo aquela passagem. E Felipe encosta do lado da carruagem e fala para ele, você está entendendo o que você está lendo, né? E o eunuco pega e responde para ele, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Né? Aqui, o profeta Isaías está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Então Filipe pega e ensina, né? Sobe na carruagem com ele, eles vão andando pelo caminho e Filipe vai ensinando para ele, desde aquela passagem de Isaías, Filipe ensina para ele toda a escritura até os dias até os dias que eles estavam vivendo, né? E o que fala sobre o batismo é que nesse momento o eunuco vê água e pergunta para Filipe, ué, mas aqui tem água, né? O que me impede de ser batizado? Né? Aqui é o que a gente vê no verso 36. Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E o Filipe responde para ele, é lícito, se crês de todo o coração. E o etíope responde, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto. Então aqui a gente tem um ensino sobre batismo. O que você precisa para ser batizado? Crer no Senhor Jesus Cristo. Ponto. Essa é a única exigência para você ser batizado. Creia no Senhor Jesus Cristo, né? Tanto é que na sequência a gente vê que eles desceram,
foi batizado, o Espírito Santo veio sobre o eunuco, ele foi batizado com o Espírito Santo em seguida, né? Então a gente vê que não existe exigência para a gente ser batizado. A única exigência que você tem para ser batizado é crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a única exigência, né? Então aqui a gente veio ver como que é o batismo. É apenas isso, crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora, a partir do verso 9, nós vamos conhecer um sujeito muito bom. Eu admiro muito esse cara, o que ele fez. Nós vamos conhecer Saulo, né? Um grande personagem da Bíblia, aquele que depois ele vai se tornar o apóstolo Paulo, né? O escritor de mais da metade do Novo Testamento, né? Ele quem escreveu todas as cartas paulinas, tudo. Nós vamos conhecer esse cara aqui e nós vamos ver que quando a gente conhece ele, ele não é boa pessoa, mas depois que ele conhece o Senhor Jesus Cristo, aí ele torna-se uma excelente pessoa, ele torna-se um grande pregador da palavra. Amém? Então nós vamos começar pelo verso 9 aqui, né? Que o Saulo, lembra que um pouquinho para trás, Saulo estava o quê? Ele viu a morte de Estevão e ficou quieto. Ele viu Estevão ser apedrejado e a Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Então ele ficou olhando, por quê? Porque ele não aceitava Jesus Cristo, ele não aceitava essa doutrina do novo de reino espiritual, ele não aceitava isso. Saulo, ele era um grande estudioso da palavra, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Lembra que a gente falou sobre Gamaliel um pouquinho aqui atrás? Saulo foi criado aos pés dele, então Saulo era muito inteligente, era um grande conhecedor das escrituras, ele conhecia muito as escrituras, né? Era um excelente pregador, tinha oratório, ele pregava nas sinagogas, era um grande pregador também, né? Só que fariseu, ele era fariseu e ele não aceitava Jesus. Então aqui no capítulo 9 a gente vai ter o primeiro encontro com ele, né? Aqui quando ele está indo, o que acontece aqui no capítulo 9? Ele está indo para Damasco, lá no meio de transporte dele, né? Não vou dizer que era no carrinho dele, não, ele estava no meio de transporte dele, tal. Quando de repente, né, ele viu uma luz, viu um brilho grande, ele caiu com o rosto em terra e aí a partir daí ele já não enxerga mais nada e ele só ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele só ouve isso, né? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí a resposta vem: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que fazer, né? Só que os companheiros que estavam com ele não viram nada, ficaram parados assim, não entendiam, eles só ouviam a voz, eles não viam o que estava acontecendo ali, eles não tinham a mesma visão de Saulo, né? E aí, quando Saulo se levantou, que ele se recompôs, ele não enxergava mais nada. Ele ficou 3 dias sem enxergar. 3 dias sem enxergar. E ele ficou em jejum durante esses 3 dias. Ele não comeu e nem bebeu, né? Ele não comeu e nem bebeu nesses dias. E foi lá para Damasco, ficou num lugar lá. E lá em Damasco tinha um outro sujeito muito interessante chamado Ananias, né? A gente vai ver até que uma situação assim até que cômica, né? Um tanto quanto cômica, né? Mas assim, difícil, né? Que o Ananias está orando, né? E o Senhor chama ele: Ananias. Ele: eis-me aqui, Senhor, porque Ananias era um homem temente e obediente a Deus. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor pega e fala para ele: ó, levanta, vai lá na rua direita, né, na casa de Judas, e procura por um tal de Saulo, né, apelidado de Tarso, que ele está orando bastante, né? Aí, né, e era para ele ir lá, orar por ele, colocar as mãos sobre eles para que ele recuperasse a vista. Só que o Ananias já conhecia Saulo, ele sabia quem era Saulo. Então ele pega e responde para Deus: Senhor, eu vou lá devolver a vista, eu vou lá orar por esse cara que tem carta, ele tem autorização dos principais,
dos sacerdotes, tudo para prender, para matar os judeus, para matar a gente. Eu vou ir lá? Não vou não. Vou não. Ananias falou, não, não vou não. Só que aí vem a resposta do Senhor. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, né? E reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei tudo quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, aqui a gente já vê que Deus já tinha uma predestinação para Saulo. Ele já tinha escolhido Saulo por capacitação que tinha Saulo, né? Então Deus tinha o propósito, né, para Saulo. Já tinha sido escolhido o Saulo, né? Então aqui nesse momento, quando Ananias se retrai, o que acontece? Deus mostra o verdadeiro propósito. Vai, eu sou contigo, Ananias, vai lá, porque esse cara é o cara que eu escolhi. Eu escolhi ele. Então Ananias foi, né? Ananias foi lá na casa de Judas, né? Foi até lá, impôs as mãos sobre ele, e na hora que caíram como se fossem umas escamas dos olhos, ou seja, Saulo estava com escamas nos olhos, né? E quando ele se levantou, ele foi batizado, né? Em seguida, Saulo foi batizado. Aí depois ele se alimentou e ficou em Damasco ali, junto com alguns dos discípulos, porque alguns dos discípulos, eles tinham ido para Damasco, eles estavam lá. E Saulo ficou junto com alguns deles. A Bíblia não relata quais, mas ficou junto com alguns deles, né? E em seguida o que acontece? Saulo já começa, lembra que Saulo era pregador da palavra? Ele já começa a pregar nas sinagogas, só que agora ele começa a pregar diferente do que ele pregava antes. Ele passa a pregar Jesus Cristo, ele passa a pregar o amor de Jesus. Aí os judeus passam assim, mas como é que... O que está acontecendo? Esse aí ele não pregava desse jeito, né? E Saulo continuava pregando, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, né? Jesus é o Cristo. E os judeus não entenderam. O que eles fizeram? Vamos nesse cara aí. Vamos matar esse cara, que ele já não está falando coisa com coisa, deve ter comido alguma coisa estragada aí, o pão que ele comeu não estava bom e o cara pirou. Tá falando coisa com coisa, né? Aí eles começam a tramar a morte de Saulo, né? Só que esse plano aí para matar Saulo chega nos ouvidos de Saulo e dos apóstolos. O que eles fazem? Certa noite eles colocam Saulo dentro de um cesto, e lembra-se que naquela época as cidades não são como hoje, que eram todas abertas, que você entrava e saía por um monte de rua. Não, naquela época as cidades eram fechadas, eram como fortalezas. Tinha portas de entrada, portas de saída, era assim para quê? Até mesmo porque quando vinham outros povos, para não saquearem a cidade, era como se fosse uma grande fortaleza as cidades, né? E Saulo é colocado para fora, dentro de um cesto, ele é pendurado pela muralha, por lado de fora, ele é descido como se tivesse sido pescado, né? Eles tiram Saulo de lá, né? Da cidade, e vai assim, e aí Saulo vai para onde? Para Jerusalém. Só que chega lá em Jerusalém, outra situação, né? Outra situação. Saulo, o que faz? Saulo, no coração dele, ele já tinha reconhecido Jesus Cristo, ele já sabia, ele já falava o nome de Jesus, já estava pregando a Jesus Cristo. E ele foi para onde? Juntar-se com os outros apóstolos. Só que, mesma situação. Quando chegou lá os apóstolos, que esse cara, esse cara aí não, ele tem papel, ele vai vir aqui querer matar a gente, ele tem autorização dos caras lá para matar a gente, ele vai vir querer prender todo mundo, ele está se fazendo de ovelha, de lobo com pele de ovelha. Não, esse cara não, né? Aí eis que entra um outro personagem, Barnabé. Barnabé chega, abraça Paulo e fala, ops, peraí, eu sou testemunha do que ele estava fazendo.
Lá em Damasco ele estava falando assim, assim, assim. Ele estava pregando a Jesus Cristo, ele estava pregando o amor, ele estava pregando isso, ele estava pregando exatamente o que nós pregamos, ele estava falando, né, o nome do Senhor, né? E ele discutia com os helenistas e esses tentavam matar ele, tá? E tanto é que nós tivemos que sair com ele escondido de lá. Barnabé abraça, né? Aí, quando se fala isso, eles, tudo bem, né? Tal assim. E aí, o que acontece? Também em Jerusalém, chega-se a notícia que os judeus estão querendo matar ele. Os helenistas estão querendo matar eles, né? Então, de novo, o que acontece? Chega a notícia para os apóstolos, para os irmãos lá, eles tiram eles dali e levam ele para Cesareia, uma cidade vizinha lá, né? E de Cesareia mandam ele para Tarso, né? E a igreja, o que acontece? A igreja vai caminhando, vai crescendo, crescendo, até aí a Bíblia já nem relata mais o número, simplesmente fala que crescia em número, né? Que tinha paz em todos os lugares, Judeia, Samaria, Cesareia, né? Tudo isso estava em paz, a igreja crescendo, né? E também numa cidade chamada, aí que a gente vai ver uma outra personagem chamada Dorcas, né? Que é uma moça temente a Deus, né? Que ela tinha o nome de Tabita, e ela morre. Mais um milagre aqui feito pelos apóstolos, né? Mais um aqui, a gente viu o apóstolo Pedro fazendo um milagre aqui. Pedro ressuscita a Dorcas. Ele vai lá, estão todos chorando, tal, já tem as mulheres chorando lá, tudo, tá todo aquele clima de velório lá. Pedro chega lá, fala, vamos, dá licença, tô passando, dá licença, tal. Ele se coloca de joelho diante dela, né? Ora, olha para ela e fala, Tabita, levanta-te, né? Ela abriu os olhos, levantou e sentou. Ele pegou ela pela mão, chamou os apóstolos, chamou a família, as viúvas e disse, eis ela aqui, né? E isso se espalhou por Jope, que era a cidade lá que ela morava, né? Espalhou para tudo, tal assim, e eles creram em Jesus. Foi um milagre também. Muitos dos milagres que a gente vê aqui no livro de Atos, qual que é a finalidade principal desses milagres? O povo crer, o povo ver para crer, assim como Tomé, né? Que nem o Tomé lá que fizeram assim, se eu não tocar aí eu não vou acreditar. O povo daquela época precisava ver. Então aqui foi mais um milagre que foi para que o povo visse e cresce no nome do Senhor Jesus, porque estavam num velório, ela já estava morta e Pedro ressuscitou ela, né? Pedro não, Jesus ressuscitou ela através da oração de Pedro, que Pedro se coloca aqui, ali junto de joelhos, ora e ela ressuscita, né? A palavra declarada, lembra que a gente aprendeu no começo, a palavra declarada, o que você fala tem poder. Deus criou o mundo por meio da palavra, falando aqui, né? Pedro orou e disse, Tabita, levanta-te. Ela levantou, ela ressuscitou, né? Pelo poder da palavra, a palavra de Deus, a palavra declarada, a palavra que sai da nossa boca. Amém? Então aqui a gente vê mais um. No capítulo 10, agora a gente já está no capítulo 10 do livro de Atos, a gente vai ver aqui a situação do centurião Cornélio, né? Que era um homem influente, né? E ele manda chamar Pedro, né? Durante a história começa ele falando que ele estava orando e teve uma visão, né? Que Deus se aproximou dele e manda chamar, fala que as orações, as esmolas dele chegaram aos céus, e ele manda lá para Jope, porque o milagre com a Dorcas foi na cidade de Jope. Esse centurião, ele está em Cesareia, é uma cidade vizinha, né? Lembra? Então de Cesareia, o Espírito Santo avisa para esse centurião, vai lá em Jope, manda chamar Simão Pedro, né? Simão chamado Pedro, e traz ele para cá. Ele está na casa de um outro Simão, chamado um Simão Curtidor, manda ele para cá, né? Então Cornélio chama 2 dos seus homens e fala, vão lá nesse lugar, assim, na casa do Simão Curtidor, tal, vocês vão encontrar Simão Pedro lá, manda ele vir para cá, tá? Nesse meio tempo, entre o Espírito Santo falar com Cornélio e ir lá,
Pedro tem uma visão, né? De noite, né? Ele tem uma visão onde que tem, num lençol, tem comidas que para os judeus eram consideradas imundas, carnes que o judeu não comia por ser considerada imunda, comum, né? Coisa que o judeu não come, né? Aqui no verso 12, aqui ó, toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, né? E ouve-se uma voz: Pedro, mata e come. Era Deus falando com Pedro, o Espírito Santo falando com Pedro. Aí Pedro rejeita, fala: não, Senhor, de modo nenhum, jamais comi coisa alguma comum e imunda. E a voz respondeu para ele: ao que Deus purificou, não consideres comum. E eles ficaram nesse debate por 3 vezes, né? Então, aquilo se aconteceu. Pedro comeu. Por quê? Porque ele entendeu que o que Deus purifica, o que a gente consagra, o que Deus purifica, não é comum, não é imundo, não é sujo. Não, quando Deus põe a mão em alguma coisa, aquilo é santo, aquilo é limpo, aquilo é entregue, é consagrado, então você pode se utilizar daquilo. Se for permitido a você usar, você pode usar daquilo. Não é imundo, não é sujo, não, você pode comer. E Pedro se alimentou daquilo, né? No final disso, né? Aqui fala, Deus purificou, e foi. Enquanto Pedro estava perplexo daquilo, enquanto Pedro estava pensando, imaginando aqui que a gente vê no verso 17, chegam-se os enviados de Cornélio, chegam para ele, né? E aí, a partir do verso 17, a gente vai ver um replay dessa história, né? Pedro vai contar para eles que ele não entende, tal assim, e os centuriões falam para eles: aconteceu isso com o nosso superior, ele pegou, aconteceu isso, ele sonhou isso, tal, veio para cá e mandou vir para cá, e Pedro fala para eles: e assim, tal, e eu sonhei isso, vi essa visão, os lençóis, e nada tem para duvidar. E Pedro acompanha eles. Por quê? Porque eles entendem que isso foi direcionamento do Espírito Santo, isso foi uma ordenança de Deus. E Pedro vai com eles, né? Pedro hospeda os enviados por um tempo, aí no outro dia eles vão, né, eles vão lá para Cesareia, né, para encontrar a família do centurião, e aí eles vão contando todas as histórias, alguém foi chamar por sobrenome, tá, assim, eles se repetem novamente essa situação, eles vão contando tudo isso, né? E aqui no verso 34, a gente vai ver aqui no verso 34, no 33, o centurião está falando: Pedro, né? Mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que foi ordenado para você. Ou seja, eles receberam um direcionamento que era para buscar Pedro, porque Pedro tinha um direcionamento para eles. Pedro tinha uma palavra de Deus, ia ser usado por Deus para transmitir uma palavra para aquelas pessoas. E eles obedeceram, Cornélio obedeceu, mandou o centurião ir lá buscar todos eles, e Pedro também obedeceu, voltou e trouxe a todos, né? E Pedro vai falando aqui, né? Aqui, ó, no 34, a gente entende perfeitamente, porque está escrito aqui com todas as letras, que Deus não faz acepção de pessoas. Ali era um centurião é romano, ele não era judeu. Romano, centurião, ele trabalhava no exército romano. Toda vez, todos os personagens que a gente ouviram a pronúncia de centurião, ele é sempre romano e do exército, sempre. O exército romano não admitia pessoas de outra nacionalidade. Para participar, para pertencer ao exército romano, tinha que ser romano oriundi, ou seja, tinha que ter nascido em Roma, porque ele ia ter treinamento, ele ia ter instrução, tudo. E a família, historicamente isso não está relatado na Bíblia, mas historicamente, quando um romano ia para o exército, a família dele tinha um apoio do governo, tinha um respaldo do governo, porque muitas famílias só tinham um homem, e o homem era o quê? Normalmente o sustento da casa. Então, quando esse homem ia para o exército, o governo passava a sustentar aquela família. A família não precisava trabalhar, porque normalmente só sobrava mulher.
né? Ou a mãe, a esposa do cara e os filhos, crianças. Então o governo passava a sustentar aquela. Então, para o governo fazer isso, somente com romanos. Eles não faziam com pessoas de outras nacionalidades. O cara não nasceu em Roma, não era nascido, não era cidadão romano, não entrava para o exército. Podia até ter treinamento, mas não participava do exército. Não era, nunca chegaria a centurião, porque o centurião, ele é um líder de 100 homens, é um chefe de 100 homens, o centurião, né? Então, toda vez que a gente ouve centurião, é alguém que é romano mesmo, né? E aqui esse romano, esse Cornélio, né? Ele obedece a Deus. Pedro vai lá e vai contando tudo para eles, né? Desde o batismo de João, que Deus ungiu e foi fazendo bem, eles são testemunhas. Pedro vai relatando todos eles, né? Deles, os profetas que dão testemunho. Pedro vai relatando tudo. E no verso 44, o que acontece? A gente não leu no 34 que Deus não faz acepção de pessoas, né? E no 44, como é que está escrito? Pedro ainda estava falando essas coisas quando veio o Espírito Santo sobre todos eles ali, todos os que ouviram a palavra. A casa estava cheia, tinha a família toda de Cornélio ali, que eram romanos, gentios. O Espírito Santo vem sobre todos eles, sem deixar nenhum de lado. Deus não faz acepção de pessoas. Uma família romana, Deus derramou o Espírito dele sobre todos aqueles romanos, né? Deus não faz acepção de pessoas, é isso que a gente tira como lição aqui, né? E aqui lembra que tinha os fariseus, os saduceus, os helenistas, né? Tinha todas aquelas divisão dos romanos, né? Os grupinhos dos romanos, né? E tem aqueles que eram chamados da circuncisão, né? Aqueles que obedeciam fielmente, né? Que eram os fariseus, que obedeciam tudo que estava escrito. Se não tivesse escrito, eles não queriam saber, não obedeciam aquilo, né? E esses que eram da circuncisão chegaram para Pedro e falaram assim: mas você está em casa de gente que não é circuncidada, em casa de incircuncisos? Como que é assim? Como que é isso? E já estavam querendo pegar Pedro, já estavam querendo armar, né? Só que eles foram batizados, né? Aí aqui no 46, né? Aí Pedro responde, né? No 47, alguém pode recusar a água para que não sejam batizados assim como nós? Receberam o Espírito Santo, né? E eles ordenou que fossem batizados, e eles foram batizados, tudo aquilo, né? E quando chega no conhecimento dos irmãos, dos apóstolos, de que os gentios também tinham recebido essa palavra, aqui a gente já está no capítulo 11, tá? A gente está começando o capítulo 11, né? Pedro vai para onde? Pedro, ele estava em Cesareia, na casa de Cornélio, ele vai para onde? Jerusalém. Aqui no capítulo 11 já não estamos mais em Cesareia, já fomos para Jerusalém. Pedro retorna para Jerusalém, né? E os que eram da circuncisão, ou seja, os tradicionalistas, os legalistas, né? Perguntaram para Pedro: como é que você entra em casa de homens incircuncisos e come com eles? Porque eles não aceitavam isso. Se eles não fossem circuncidados, os da circuncisão não comeriam com eles, não estariam junto com eles. E eles falam: como é que é isso? Então aí Pedro, de novo, Pedro relata: eu estava em Jope, tive uma visão que observei descer um objeto do céu, como se fosse um lençol pelas 4 pontas, dentro deles quadrúpedes, terra, e uma voz me dizia. Pedro relata tudo isso, tal, e eles, né, vai contando de que o Espírito Santo para na casa, vai até Jope, lá manda chamar Simão, tudo aquilo. Pedro relata tudo isso para eles, né? E o que acontece? Eles eles já apaziguaram, já deram uma maneirada, né? E glorificaram a Deus, né? Por quê? Eles entenderam que os gentios também foi concedidos a eles o arrependimento, como a gente vê no verso 18, né? Aqui a gente vai ver no verso 18. Eles glorificaram a Deus dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, eles entenderam
que Deus estava permitindo não só aos judeus, mas aos gentios também, o arrependimento para a vida, para que eles vivessem, né? Deus estava permitindo que eles se arrependessem. Então eles entenderam, e aquele furor que eles estavam de pegar Pedro ali e já dar uns tabef em Pedro, já parou tudo aquilo, né? Então aí, seguindo a história, aí a gente vai para o verso 19, que no 19 estavam os que foram dispersos. Lembra que lá no começo o povo foi disperso por causa da perseguição a Estevão? Lembra que eles foram dispersos, né? Eles estavam, por causa da tribulação de Estevão, né? E eles foram para todo lado, né? Aqui no 19 está falando de Fenícia, Chipre, Antioquia, só que eles ficaram quietos. Essa turma aqui que foi para esses lados, todo mundo quieto, ninguém falou nada, né? Só falavam para os judeus. Por quê? Porque para os judeus era mais fácil, era um povo que criam. Então eles falavam somente para eles, né? E eles só falavam para esses, né? Só que tinha alguns que foram até Antioquia, uma outra cidade lá da região, e eles também falavam para os gregos, né? E eles falavam a palavra do Senhor para esses gregos. E o Senhor estava com eles, e foram convertendo, e começaram com esses gregos, muitos foram se convertendo, né? Ao Evangelho do Senhor Jesus. Muitos deles foram se convertendo ali, e eles continuaram a falar, né? E para quem foi para lá? E a notícia a respeito deles, de que eles estavam lá, chegou a quem? Que a igreja estava em Jerusalém, chegou a quem? Chegou até Barnabé. Então os apóstolos chegou até Jerusalém, e lá quem que eles mandaram para Antioquia? Barnabé, aquele mesmo que ajudou Paulo, né, a se ajuntar com os discípulos. Esse mesmo Barnabé, ele é enviado para Antioquia, né? E quando ele chegou, ele é grosso, porque estavam todos formados, firmados na palavra do coração, firmados de coração na palavra do Senhor Jesus. Eles estavam ouvindo, estavam entendendo e estavam crendo naquilo que eles estavam vendo, né? E ele estava incentivando o quê? Permaneçam, que nem a gente fala para vocês, permaneçam, não desistam, o IBAP é pouco tempo, vocês vão aprender, vocês não vão deixar de lado, não é um tempo perdido, não, permaneçam nessa dedicação, permaneçam estudando, né? Continuem firmes nesse propósito, continuem, não desistam. Barnabé estava fazendo a mesma coisa, incentivava eles a permanecerem firmes nessa fé. Amém? Né? E aí Barnabé vai para Tarso, né? Ele chega em Antioquia, e de lá ele vai para Tarso. Para quê? Para procurar Paulo, que ele vai se juntar com Paulo, né? Porque Barnabé e Paulo, eles fizeram uma dupla durante muito tempo, né? Então ele vai para lá, encontra Paulo, ele vai até Tarso, encontra Saulo, ainda é Saulo, né? E vai para lá e traz ele para Antioquia. Traz ele lá para Antioquia, e ficam os dois lá. Eles ficam 1 ano em Antioquia, Saulo e Barnabé, evangelizando, estudando, aprendendo, evangelizando, ganhando pessoas para o reino. Eles ficam 1 ano lá, né? E aí no verso 27 a gente vai conhecer um outro personagem aqui, que depois só vai citar lá para frente, chamado Ágabo, né? Que era um profeta, né? E ele fala que vai vir uma grande fome nos dias de Cláudio. Cláudio era o imperador romano, tá? Esse Cláudio que está falando aqui no verso 28, quando ele fala a qual sobreveio nos dias de Cláudio, era o imperador romano da época, né, ali. E os discípulos, o que eles faziam? Eles estavam com os discípulos tinham suas posses, e cada um conforme podia. O que eles fizeram? Eles resolveram socorrer aos irmãos, os que estavam na Judéia. Por quê? Porque se vinha grande fome, eles sabiam que na Judéia as condições eram menores, né? A Judéia era uma cidade, não era menor, mas em termos financeiro, poder aquisitivo, a Judéia era uma cidade de menor poder aquisitivo, né, da população. Então eles resolveram o quê?
ajudar o povo da Judéia, ajudar os irmãos que estavam lá. Chamaram os presbíteros, né? E Saulo e Barnabé, e foram ajudar esses irmãos, né? Aí a gente já chega no verso 12, né, que a gente vê a continuação da perseguição àqueles que pregavam a palavra de Deus, né? Aqui a gente está vendo o rei Herodes, né? Cláudio era o imperador da província, Herodes era o rei, Herodes era o top, digamos assim, Herodes era o presidente, Cláudio era o governador, tá? Era mais ou menos assim. Cláudio era governador mesmo, é isso mesmo. E então nesse tempo aqui, Herodes, ele queria prender alguns dos discípulos, alguns assim, para quê? Simplesmente para matar, para mostrar que ele tinha poder, né? Aí aqui no começo a gente vê o primeiro, aqui ó, no verso 2, no verso 1, ó. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns dos da igreja para os maltratar. Só por isso. Só por maltratar, né? Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele mandou matar Tiago. Esse Tiago não é o irmão de Jesus, tá? Esse Tiago aqui é o irmão de João. Esse João aqui, que está citando aqui, é João Marcos, não é o João apóstolo. É João Marcos, é o escritor do livro do Evangelho de Marcos, tá? Que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, né? E Herodes viu que isso agradou os judeus. Quando ele matou Tiago, assim, ele viu que os judeus ficaram felizes. Por quê? Porque Tiago estava pregando a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, coisa que os judeus não queriam. E Herodes manda matar ele. Então ele já se sente, fala, beleza, né? Então vamos, né? E ele prende também o quê? Pedro. Ele prende, como diz o pastor Paulo, prendeu Pedrão lá, botou Pedrão na cadeia lá, né? Só que estava na época de Páscoa. Aí lembra que na época quando Jesus morreu tinha Páscoa, tinha aquele costume de soltar um prisioneiro, tal, assim, né? Então o que Herodes faz? Prende, manda esconder Pedro para só apresentar ele depois da Páscoa, porque aí não tinha mais motivo para soltar um dos prisioneiros, dar o livre conduto para um dos prisioneiros, não tinha mais, né? Então ele guarda, põe ele lá no cárcere, bem escondido, com 4 soldados e 4 sentinelas, 4 turnos de 4 lá, o povo revezando o tempo todo lá, e Pedro guardado lá, só que tinha oração naquele lugar. Pedro continuava orando, né? E aí no verso 7, a gente vê, né? Veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E ele tocou em Pedro, esse anjo toca em Pedro, né? Ou seja, ele dá aí o anjo fala para Pedro, né? Vamos, levanta. Então, e Pedro estava algemado, Pedro estava com as cadeias, né? As cadeias são algemas, grilhões, né? E ele estava assim, e quando o anjo toca em Pedro, tudo aquilo se solta, né? E o anjo foi saindo, e Pedro foi atrás, né? Não pensou 2 vezes, né? Nem eu pensaria, né? E Pedro não entendia se aquilo era de verdade ou se era uma visão, ele não estava entendendo muito, mas ele foi seguindo, ele foi atrás do anjo, né? E foram para lá, tal, assim, passaram pela sentinela, passaram pelas ruas. Antes de chegarem nas ruas, tinha um portão, tinha a grade, né? A grade abriu automaticamente, como diz aí no verso 10, a qual se abriu automaticamente e eles saíram por uma rua. No que eles saíram por aquela rua, o anjo sumiu. Aí Pedro entendeu e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Por que Deus livrou a Pedro? Porque Herodes já tinha armado tudo aquilo para quê? Para ficar bem com os judeus, né? Para falar, eu tô aí, já matei o Tiago, agora vou apresentar para vocês a Pedro, vocês vão julgar ele, aí tá assim, então, a gente, beleza, né? Tamo junto aí. Então, Pedro entende que ele foi tirado ali, por quê? Porque os judeus os perseguiam e Herodes também o perseguia. Então, ele foi livre houve 2 livramentos aí para
Pedro, né? Tanto de Herodes como dos judeus, né? Porque eles ficaram, mas não. Então aí no verso 12, né? A gente vai ver aí que Pedro vai para onde? Para a casa de Maria, mãe de João, o mesmo João lá que estava junto com Tiago, lembra? Então, o mesmo João, aí a gente vê, ó, mãe de João, cognominado Marcos. Esse que é o mesmo lá que nós vimos que estava junto com Tiago, esse João Marcos, é esse que é o escritor do Evangelho de Marcos, tá? Esse é o mesmo escritor. E nessa casa muitos se congregavam, né? E quando Pedro bateu na porta, veio a criada lá e quando ela viu que era Pedro, nossa, a moça ficou tão contente, tão alegre assim, que ela nem falou para Pedro entrar, simplesmente saiu correndo lá para dentro de casa e falou só, o Pedro tá aí, o Pedro tá aí, o Pedro tá aí, pessoal. Não, como Pedro tá preso, como assim? Não, Pedro tá preso. Ela, não, mas tá. Aí foram lá na porta e viram que era Pedro. Aí quando viram que era Pedro, né, eles ficaram todos assim, começou aquele alvoroço, tal. Aí Pedro, menos, né? Aí Pedro conta para eles tudo o que aconteceu e ele fala, anunciar isto a Tiago. Pedro não sabia que Tiago já tinha morrido, né? Para Pedro, Tiago estava por ali, né? Ele falou, vai lá e anuncia para Tiago e aos seus irmãos, né? E ele só pediu para anunciar para eles e foi embora. Ele foi para outro lugar, né? E aí no outro dia teve uma tremenda bagunça naquele lugar, um grande alvoroço, porque a gente vê no 18, sendo já dia, ou seja, no outro dia, porque Pedro saiu à noite, né? No outro dia houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Por quê? 4 sentinelas, 2 do lado dele, 2 na porta, porta trancada, ele todo trancado lá, algemado com grilhões. E cadê o homem? O que aconteceu? Cadê o homem? Quem foi? Quem foi que libertou o cara? Eu não tenho a chave, nem eu, eu não fui. E não foi ninguém, quem foi? Né? E aí Herodes mandou para perguntar e a Bíblia não fala o que foi, o que se sucedeu, né? E Herodes ainda, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes fica por um tempo ali, né? E Herodes ele já arruma uma briga aqui no verso 20, né, onde vai relatar a morte de Herodes, né? Ele já estava uma discórdia ali, já estava assim, porque o governo romano, ele sempre foi muito envolto em muita não é ignorância, mas sempre houve muita concorrência, muita disputa por poder entre eles. Sempre houve muita inveja, muita armação lá dentro. Então, assim, um assumia o poder, já tinha uma turminha querendo matar aquele cara para outro assumir, que se eles conseguissem matar o deles, assumia, mas já tinha um outro grupo querendo matar aquele outro segundo. O governo romano sempre foi assim, né? Por muitos e muitos anos, o governo romano, até mesmo por isso que era um governo autoritário, né? Porque se não fosse, cada semana tinha um rei diferente lá, porque era um assumir o trono, o outro vinha para matar, né? Essa situação era muito concorrido lá. Então aqui, o rei Herodes, né? Ele foi para Cesareia, né? E aqui no verso 20 diz: havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Aí vem a armação aqui, ó. Estes de comum acordo se apresentaram a ele e depois alcançaram o favor de Blastro, né? Que era camarista, ou seja, era o cara que arrumava a roupa do rei. Pediram reconciliação, porque a terra se abastecia do país do rei, né? E a Herodes estava lá, falou a palavra, é a voz de um Deus, não, o povo falava que era a voz de um Deus, né? Quando o povo falou que Herodes tinha a voz de um Deus, né? Um anjo do Senhor o feriu, e como ele nunca deu glórias a Deus, e cadê aqui? E comia vermes, né? Esse vermes aqui, que está aqui cadê? Comia vermes, né? Era vermes mesmo, né? Era coisa nojenta mesmo, né? Era bichinho,
bichinho mesmo, né? Que ele, como ele comia isso, ele não era digno. Então, nesse mesmo momento, né, aqui, Herodes morreu. Aqui é a morte de Herodes. Ele respira e acabou, né? Aí não precisou nem a armação aqui do povo. Mas a gente vê, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Não importa se o cara morreu ou se não morreu, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aí no verso 25 a gente vê a dupla, né? Barnabé e Saulo. Eles estavam onde? Em Jerusalém. Eles estavam lá em Jerusalém, que tinham levado consigo a João, apelidado Marcos, aquele mesmo que a gente viu agora há pouco, que eu já falei 2 vezes, né? Que ele é o escritor do livro do Evangelho de Marcos, né? Então eles voltam, que eles estavam lá em Jerusalém e eles voltam, né? Lá para Antioquia. E havia aqui a gente vai ver agora a primeira viagem missionária de Saulo, né? A primeira que ele começa a visitar as igrejas, levando a palavra do Senhor. Ele começa já a viajar, passear pelas cidades ali, sempre evangelizando, sempre levando a palavra, ensinando, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, que ele nasceu e ressuscitou, que ele voltará. Saulo vai fazendo isso, né? Aí aqui, ó, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, que é o que vai com Saulo, né? Simeão, por sobrenome Líger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca e Saulo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, nós vimos isso, lembra da imposição de mãos, ó? Olha o texto da imposição de mãos aqui, né? O Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Lembra que a gente viu no capítulo 9, quando Deus fala para Ananias, vai, que esse é um varão valoroso para mim, que tenho escolhido, que tem um propósito? Aqui vem a confirmação. O Espírito Santo diz para eles: vai, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aqui a gente vê a confirmação de que Paulo foi uma pessoa escolhida por Deus para levar a sua palavra, para ensinar a todos os gentios, principalmente aos gentios e aos reis. Por que Paulo foi escolhido assim? Porque Paulo era romano, ele tinha acesso tanto ao Sinédrio como ao Senado. Ele tinha acesso lá. Por quê? Porque ele era influente, foi criado aos pés de Gamaliel, né? Lembra que eu falei para vocês na outra aula que o judeu, quando ele cresce, ele é ensinado pelo pai na palavra até os 12 anos e depois ele é colocado perante os sacerdotes para testarem o conhecimento dele. Se ele for aprovado, ele fica lá e vai ser ensinado, vai ser treinado na palavra e vai ser encaminhado para sacerdote. Se ele não for aprovado, ele volta a ser a profissão do pai. No caso de Pedro, voltou a ser pescador. Saulo foi aprovado. E Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então, por essas capacitações, pelo fato de Saulo ser romano, cidadão romano, com grande inteligência, com grande oratória, ele foi escolhido por Deus para quê? Para levar para esse povo. Para levar para esse povo, digamos assim, hoje seria como se fosse para levar para a elite, para levar para os políticos. Por quê? Por conta de inteligência, conhecimento, oratória, saber com quem falar. Então Paulo foi escolhido com esse propósito, levar para esse povo, que era um povo um pouco mais difícil de se ter da palavra entrar, mas Paulo foi escolhido para isso, né? O propósito de Deus para a vida dele era esse, né? A obra que os tenho chamado. Aí, lembra da imposição de mãos? Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviaram eles como representantes, né? A gente vê tudo isso. Então, a gente vê que tudo que a gente aprende no IBAP, nas outras matérias, imposição, foi na primeira matéria, lembra? Né? Doutrinas básicas da imposição de mãos. A gente viu aqui que eles impuseram as mãos. Isso também foi falado naquela aula, né? Então, a gente vê que a Bíblia se completa, né? E aí no verso 4 aqui vamos conhecer o Elimas, né? Aí vai Paulo e ainda Saulo, né? Aqui ainda Saulo,
Enviados pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e depois foram para Chipre. Chipre é uma ilha lá da região, né? Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e também tinham João como auxiliar. João Marcos é o mesmo. João Marcos foi com eles. Então daqui a gente já vê que já são 3 a pregarem. Barnabé, Saulo e João Marcos. Foram os 3. João Marcos também foi registrando tudo, né? Anotando tudo isso, né? E atravessaram a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu, aqui um judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. Todos os nomes de judeus, né? Fica um detalhezinho, vocês já devem ter ouvido isso, mas relembrando, né? Toda vez que vocês verem na Bíblia Bar Judeus, Bartimeu, Barsabás, Bar Jonas, o prefixo Bar significa filho de. Então, no caso, Simão, no Evangelho é chamado Simão Bar Jonas, né? Quando Jesus fala para ele, não foi, disseste bem, Simão Bar Jonas, não foi tu quem o disseste, mas meu pai que te revelou. Quando ele fala Simão Bar Jonas, é Simão, filho de Jonas. Bartimeu, né? É filho de Timeu. Então é essa aqui. Então esse Bar Jesus significa filho de Jesus, né? Aqui provavelmente era o nome do pai dele, né? De Jesus. Que ele estava com um procônsul. O procônsul já é uma pessoa importante, uma pessoa influente, um político da sociedade ali, que estava ali, olha lá, e era homem inteligente. E esse chamado Barnabé e Saulo, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Mas esse tal de Elimas, ele falava contra Saulo e Barnabé. Ele falava contra eles, né? Aqui é o Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o nome. Porque eles queriam o quê? Afastar o procônsul deles dois. A ideia de Elimas era essa, manter o procônsul com ele, nos ensinos falsos deles, e manter eles longe de Saulo e Barnabé, né? Só que o Saulo, aqui a gente vê a troca de nome de Saulo para Paulo, aqui quando ele efetivamente assume o nome de Paulo de Tarso, né? Que está no verso 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, né? Aqui a gente vê a inversão de nome, cheio do Espírito Santo, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E naquele mesmo instante veio uma névoa e a escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse, ou seja, ele ficou cego na hora, né? E o procônsul, o cara, o importante que ele queria afastar, ele viu que simplesmente pela palavra, só pela palavra, e Paulo estava revelando o quê? O caráter daquele que estava, o caráter do enganador. Paulo estava revelando para o procônsul que aquele homem que estava ali não era boa gente, não era assim. Ele fala, ó filho do diabo. Diabo quem que é? O pai da mentira, o enganador, né? Ele fala, ó, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo da justiça. Você não para, Paulo fala todas as qualidades negativas daquele sujeito, né? E o procônsul, quando ele viu aquilo, né? Viu merece apanhar, né? O professor de português deve estar xingando agora. Quando ele viu aquilo, ele ficou maravilhado e entendeu a doutrina de Jesus. E ele se converteu também, né? E aí aqui no verso 13, né? Tá acabando, tem uns minutinhos ainda, né? Eles saíram de Pafos, Paulo e seus companheiros, ou seja, Paulo, Barnabé e João Marcos, né? Foram para Perge da Panfilha. João já não quis mais ir, né? João falou para eles, ó, eu fico até aqui, daqui eu volto para Jerusalém. Então, a partir daí, né, nessa viagem aqui, só segue em frente quem? Eles estão indo para Perge, né? E João Marcos volta para Jerusalém
e segue somente Paulo e Barnabé. Eles vão para essa região chamada Perge, que, né, eles atravessam Perge, vão para Antioquia da Psídia, é outra cidade, temos Antioquia e Antioquia da Psídia, são duas cidades diferentes, tá? E eles foram num sábado lá, né, para a sinagoga com o intuito de pregar também, e eles sentaram lá, né? E depois que eles leram as leis, os profetas, né, chamaram eles: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a, né? Aí aqui no verso 16, eu acho que dá tempo da gente ler aqui, né? É bem longo esse trecho aqui. A gente vai ver Paulo, né? Uma das primeiras pregações mais extensas relatadas na Bíblia de Paulo, né? E Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, né? Ele começa a exortar o povo, né? Israelitas e vocês outros também que temem a Deus. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante o tempo que eles ficaram na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Aguentou os maus costumes do povo, né, por cerca de 40 anos no deserto. Lembra da murmuração do povo lá no deserto? O povo só murmurava. Deus suportou tudo aquilo, né? E destruiu um monte de nações para dar eles a terra de Canaã, deu a terra por herança, né? Vencidos 400 anos, né? Depois deu juiz até o profeta Samuel, quando trouxe o rei Davi, né? O profeta, então eles pediram um rei, Deus lhe deu Saul, né? Filho de Quis, isso, 40 anos Saul reinou, né? Paulo que está falando para aquele povo lá, tá? Ou seja, lembra que eu falei para vocês que para os judeus é muito importante a história? Paulo está falando o quê? Está contando a história do povo. Então ele já está mostrando para toda aquela sinagoga que ele não é qualquer um não, que ele conhece a palavra, que ele conhece a lei, ele conhece a história, ele está contando toda a história aqui, né? Aí ele está falando de Saul, aí de quando ele tira Saul do trono, achou o rei Davi, né, dando testemunho, filho de Davi e tal, descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus até Jesus. E João primeiro pregado, aí ele já está falando de João Batista aqui, né, ele vai explicando tudo aquilo, mas aquele, né, ele vai, lembra as passagens de João Batista, né, que ele não sou digno, ele está contando tudo isso para aquele povo lá, né? Ele vai, relata tudo, não tiveram nome. Por que ele fala? Né? Porque ele está contando para aquele, né? Foi perguntado, vocês têm alguma coisa de exortação? Né? E ele vai falando, tá assim, aqui, aí perdi aqui. Aqui, tá. No verso 32, eles falam. No verso 32, Paulo fala: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Deus ressuscitou dentre os mortos, jamais voltasse a corrupção. Cumprirei o vosso favor nas promessas feitas a Davi. Aí ele cita um dos salmos também, né? Ele fala: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está falando aqui ele está falando das qualidades do filho do homem, as qualidades de Jesus, né? Que não foi o desígnio de Deus adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, porque Jesus não foi corrupto, não viu corrupção, né? Ele está falando tudo isso, todo dele que por meio dele todo que crê é justificado, todas as coisas que vós pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Notai que vós não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, esse é o verso 41, tá? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Ou seja, ele está falando que ele vai fazer obras, que ele teria feito obras, Jesus fez obras, que se alguém contasse ninguém ia acreditar, mas ele fez, né? E Paulo está falando isso, né? E aí o povo faz o quê? Sábado que vem, mano, volta aí. Chega aí no sábado, nesse sábado que acabou por hoje, mas no sábado que vem volta aí de novo. Os
os judeus pedem para que eles voltem a pregar no outro sábado, né? Aí, quando termina aqui, né, muitos daqueles que estavam nas sinagogas, eles foram atrás de Paulo e Barnabé, né, e pediam para eles para perseverar na graça. Os próprios judeus daquele lugar já estavam falando para eles, não desista, que nem eu falo para vocês, não desistam, não desanimem. Eles estavam instigando Paulo e Barnabé a permanecer na graça, a permanecer na palavra. Amém, irmãos? Já deu meu tempo por hoje, senão vai ficar muito longo. Na próxima aula a gente volta a partir do verso 44, no capítulo 13, nós vamos comentar no verso 44, que é quando Paulo e Barnabé, eles vão seguir o caminho para os gentios, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, e uma dica, continuem lendo, nesse intervalo até a próxima aula, continuem lendo daqui para frente os próximos capítulos, aí vão lendo, que aí quando a gente for retornar para a aula, vocês já vão estar com uma parte já de cabeça, já sabendo o que aconteceu na história, vai ficar mais fácil. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a terceira aula da nossa matéria. Fiquem com Deus, Deus abençoe.